A gente abre esse bloco do Bem da Terra falando que a usina Coruripe iniciou um processo de transformação digital. A iniciativa resultou na seleção de 30 projetos que serão implementados até 2024. O foco agora é tornar os processos mais ágeis, automatizados, agregar novas tecnologias e desenvolver um mindset digital. Para a gente falar então sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio dois convidados. O CFO da usina, o Thierry Sorré. Seja muito bem-vindo, prazer. Obrigado pelo convite. Obrigada, a gente que agradece. E com a gente também o diretor de consultoria da Logicalis Brasil, Yasuki Takano. Muito bom dia, Yasuki. Obrigado, um bom dia e obrigado pela oportunidade de compartilhar nossa experiência aqui. A gente que agradece. Bom, Thierry, eu gostaria de começar direcionando a questão para você. A gente sabe e tem visto um processo de transformação digital dentro do agronegócio, chamado 4.0, Agro 4.0. Agora, uns já por meio da tecnologia que vem sendo implementada, né, de conectividade, alguns já falam que a gente vai passar por uma nova onda, que é o Agro 5.0. E não seria diferente o setor sucroenergético, um dos mais responsáveis tanto pela questão econômica e atividade agro, que representa para a atividade econômica do Brasil, bem como o meio da sustentabilidade também totalmente interligado, estar conectado, estar em sinergia com essa transformação. O que vocês procuraram buscar e esses inúmeros projetos também podem vir a trazer mais celeridade aí a diversos processos? Bom, vamos lá. Você fazer transformação digital já não é uma coisa simples, já não é uma coisa fácil. Principalmente no setor agro, no setor sucroenergético, você passar do analógico para o digital é uma caminhada longa. Então, a gente se baseou em 5 pilares. Primeiro, conectividade, né, que eu acho que é um fator fundamental. Você não consegue trazer tecnologias se você não tem conectividade no campo. Infraestrutura, então a gente está revendo toda a infraestrutura nossa de tecnologia. Sistemas de dados, estamos fazendo toda uma revisão de sistemas de dados. A parte de segurança e também a parte de transformação cultural, né? Então, como você traz o digital para a cabeça das pessoas, para eles entenderem a importância disso. Então, o que a gente fez? A gente trouxe a Logicalis. A Logicalis é uma empresa que tem um background muito grande no agro, conhece isso e vem fazendo vários projetos de transformação digital. Primeiro, situando onde nós estávamos, olhando o gap que a gente tinha que percorrer, aí a gente conscientizando as pessoas, explicando o que é o digital, trazendo os gestores, trazendo as equipes para entender. E aí a gente buscar as iniciativas que estão alinhadas com o nosso planejamento estratégico. Aí que nasceu toda essa gama de 30 projetos para a gente fazer essa caminhada de transformação digital. Excelente. Yasuki, o que vem, né, principalmente o que se baseiam esses projetos, o que a gente tem de inerente já no DNA e que já começa a ser implantado, implementado e que a gente vai ver toda essa transformação até 2024, né? Coloque um pouco desses exemplos aqui de vida com a nossa audiência. Esses 30 projetos, eles foram uma seleção priorizada de um leque ainda mais amplo, de cerca de 50, 60 projetos. 56 projetos. O Thierry sabe em detalhes cada um, porque ele está implantando agora o roadmap definido ao longo das fases de discussão, em que, numa dimensão, nós cobrimos, né, toda a cadeia de valor, desde os aspectos logísticos e de produção da usina, e mais os processos de gestão e de suporte, ou seja, nós cobrimos toda a organização. E, numa outra perspectiva, o que o Thierry também já colocou, desde as aplicações até a questão da conectividade. Então, nós fizemos entrevistas, discussões com executivos, gestores ou as equipes que operacionalizam esses processos para identificar, para entender como estavam, né, os processos e os sistemas em cada um desses nós, né, do elo versus as funcionalidades. Identificamos os potenciais ganhos em cada uma delas e, alinhado com a estratégia da usina, nós priorizamos os 56 em 30 para depois criar, né, o que seria o plano de investimentos e de projetos para serem implantados ao longo dos próximos anos. Okay? E entre esses projetos, alguns chamam mais atenção, que já podem ser aplicados assim de maneira mais rápida, né, eficiente, que não demanda tanto tempo, né, que vai trazer resultados bastante importantes já? Eu destacaria 2 grandes frentes, e acho que o Thierry pode até dar mais detalhes depois, mas né, ele começou falando da conectividade, acho que pela
cobertura ou abrangência continental que tem o nosso país. Esse é um grande desafio e é um grande viabilizador, né? Seja de conectividade outdoor, né? De mobilidade, ou mesmo dentro dos ambientes produtivos com Wi-Fi e outras tecnologias mais restritas. Tá? Então, esse foi um grande foco que, sem o investimento nessa primeira camada, as outras ações de melhoria não seriam viáveis para você conectar sensores, devices e trazer e levar as informações. Acho que essa é uma grande prioridade, tá? Que está sendo implementada. Né? E uma outra questão que ele terminou, né, dentre as camadas, que é a questão das pessoas. A usina, acho que foi, da nossa experiência, foi muito bem sucedida, né, em conseguir trazer todo o corpo de liderança, né, de executivos e os principais gestores para discutir o que é a transformação digital e quais os benefícios para a usina. Né? Tentar mitigar resistências, dúvidas e discutir com todo esse grupo, né, o que seria essa jornada. Nós desenvolvemos discussões que conseguiram trazer todo esse grupo para discutir em conjunto e, em conjunto, definir o que seria esse plano. Acho que são essas duas as grandes abordagens. Excelente, né? Tocou em 2 pontos fundamentais, Thierry, que a gente começou aqui as conversas, que é a questão de conectividade e também das pessoas, porque a gente não consegue mudar, mobilizar, engajar, fazer o que a gente chama, né, que eu acho excelente, participar do processo, participar da jornada, se isso não tiver inerente, orgânico e no DNA mesmo de quem está ali no dia a dia. Então, é um trabalho que vocês já vêm fazendo há um tempo, né, do que o setor sucroenergético vem passando dentro do agro e como que vai ser importante estar inserido nessa transformação digital para trazer benefícios aí a todos? Com certeza. Então, como o Yasuki falou, a gente tem os projetos e acho que o digital você faz por educação, né, e por convencimento. Então, a gente vai fazendo os projetos e capturando os benefícios passo a passo. Então, não são mais projetos de 2, 3 anos, como os projetos antigos. Nós estamos falando de projetos rápidos, utilizando metodologias ágeis, onde as pessoas capturam o benefício. Então, por exemplo, a conectividade, discutiu-se muito 3G, 4G, 5G, a gente achou uma solução de rádio barata e que hoje cobre 80% do campo. Rever todas as estruturas de Wi-Fi para as pessoas poderem ter mais acesso e a gente poder trazer as tecnologias e os projetos pequenos que a gente já vai capturando. Então, a gente tem projeto onde a gente consegue fazer a automação para você acionar um pivô de irrigação de dentro da usina, você não precisa ter mais a pessoa no campo, drones para controlar incêndio, para você também controlar, ver como é que está o seu canavial, soluções para você abastecer e você ter o controle de abastecimento, são todos projetos menores que vão trazer benefícios muito rápidos. E projetos maiores, como um novo sistema de planejamento. Então, isso traz também oportunidade para as pessoas. Muita gente acha que tecnologia vai tirar o trabalho das pessoas. Muito pelo contrário. Sim. Ela vai trazer benefícios de eficiência para ela não fazer trabalhos que os antigos funcionários faziam, né? Os funcionários, são alguns retrabalhos, às vezes até, né? Muitas das vezes o trabalho repetitivo. O digital ajuda, né? E traz certeza. A praticidade e agilidade também. Agilidade, eficiência, e elas vão ter mais tempo para analisar, né? Para fazer análise, e são pessoas que vão ser multifuncionais, porque elas não vão fazer só uma atividade rotineira. A rotina, a tecnologia vai lá, ela vai automatizar e vai dar oportunidade para essas pessoas fazer outras atividades com maior valor agregado. Sim, e a questão que você tocou nesse ponto também de ser um corpo ali mais multi, né, de pessoas, de trabalhadores e trazer essa agilidade. Um dos grandes desafios hoje das multinacionais, das companhias no geral, é a questão também de leituras desses dados e por isso, né, Yasuki, que também entra a questão de entender o que representa todo aquele dado, toda aquela leitura, né, para ter eficiência, porque os dados eles são gerados, mas a gente precisa ter a capacidade analítica para ver que decisão tomar. Perfeito. Então, é mais tempo também para essa percepção? Isso, acho que combina 2 temas que a gente vem discutindo aqui, né, que o profissional ele precisa, ao mesmo tempo, como você acabou de falar, saber interpretar os dados e trazê-los para a tomada de decisão em negócios, o que é melhor para os negócios da usina, para os resultados de eficiência, de produtividade, de vendas, mas, ao mesmo tempo, ele tem que saber, ter um mínimo de conhecimento para entender como é o ferramental tecnológico para realmente saber se esses dados são válidos, quais os dados e de onde eu vou coletar para fazer essa correlação para suportar essa tomada de decisão.
Na nossa equipe, nós costumamos falar que o nosso grande trabalho, né, e na usina não foi diferente, é fazer a tradução do bit ao EBITDA, né? Desde os dados dos zeros e uns dos sensores até o resultado das empresas, né? Em termos de rentabilidade, em termos de melhorar as vendas com maior eficiência de custos. Esse é o grande desafio, né? E esse é o grande desafio e o que o Ágil traz nas equipes multidisciplinares, como o Thierry colocou, é você criar núcleos, criar equipes que tenham profissionais. É difícil ter um profissional que consiga lidar com toda a profundidade tecnológica e a visão negocial, né? A saída do Ágil é criar equipes que consigam ter, dentro da sua composição, alguns desses especialistas para fazer esse balanceamento. Acho que esse é o grande sucesso, o grande segredo do sucesso aí que vem sendo tratado pela usina ao longo da implantação dos projetos. É a sinergia também que existe entre os grupos e que hoje a gente vê na maioria das empresas que estão muito mais com diálogos entre si. Isso também tem ocorrido na usina? Sim, com certeza, né? Só complementando um pouco o que o Takano falou, você tem os dados têm que ser transformados em informação e informação em conhecimento. As pessoas só vão conseguir trabalhar os dados a partir do momento que elas têm conhecimento. Então, essas equipes multifuncionais, a gente trazendo essas equipes, e é o que ele falou, tem expert de tecnologia e tem expert de negócios. O de negócios vai explicar o negócio para o de tecnologia, o de tecnologia vai explicar a questão tecnológica para o de negócio e eles vão achar soluções em conjunto. Não é uma coisa direcional que um vai exigir ou que o outro vai exigir. Hoje, com as metodologias ágeis, eles vão achando as soluções em conjunto e eles vão implementando. Implementou, capturei o benefício, vamos para o próximo passo. E aí sim, você vai atraindo mais pessoas que vão olhando, espera aí, está dando certo aquilo ali. Então, por que eu não posso também fazer? E aí você vai fazendo esse círculo positivo, né, das pessoas se interessando cada vez mais por tudo que é digital, por tudo que é tecnologia, e tecnologia prática, fácil e simples. Bom, Yasuki, como é que você vê o potencial ainda da tecnologia nos próximos anos, em especial dentro do segmento agro, que é um dos que mais tem tomado, digamos, esse protagonismo, né? Essa dianteira, essa vanguarda que tem realmente feito bastante bonito e diferente. A gente acompanhou muito dessas discussões lá no Egito, na Sharm el-Sheikh, na COP27, e o quanto, né, o Brasil procurou buscar e de levar de exemplos que já vêm sendo realizados aqui, tanto em nível de sustentabilidade quanto transformação digital, porque acaba se entrelaçando esses temas, esses assuntos. Mas ainda quais são os grandes desafios na sua visão? O agro tem um papel muito relevante na nossa economia e na nossa sociedade e, como eu já comentei, as características do Brasil, elas trazem, se num primeiro momento, justamente um diferencial, vamos chamar assim, competitivo, né, por toda a área cultivável ou que viabiliza a produção. No outro, um desafio de cobertura, porque todas essas tecnologias elas não são viabilizadas sem essa troca de informações. Então, acho que um primeiro patamar, ou um primeiro passo que vem sendo trabalhado e agora com o 5G ele traz novos horizontes é a questão de conectividade. Então, acho que a gente está vendo na mídia em geral todo um calor bastante positivo de investimentos em 5G e todas as funcionalidades nativas que o 5G traz para a internet das coisas e toda essa revolução digital, mas também, em paralelo com o desenvolvimento do 5G, a gente tem observado, né, todos os participantes, né, desse ecossistema investindo também e maximizando o uso das tecnologias que já existem para cada uma das aplicações. Eu não preciso necessariamente de um 5G para uma determinada funcionalidade de captura rápida de dados, por exemplo. Tá? Eu posso usar, como o Thierry falou, de um rádio ou alguma outra tecnologia. Né? Então, o mercado tem amadurecido muito nesse sentido, que é bastante positivo. Tá? Então, isso já vem trazendo frutos, né, bem interessantes. Tá? E uma outra questão que tem se desenvolvido muito é que, junto com a conectividade, todo esse tratamento de dados para suportar as decisões e para melhorar, né, a cadeia produtiva e a produção, né, a operação de maneira geral, também tem se desenvolvido muito. Não só, né, questões, casos de uso como o uso de drones, mas dentro das usinas, dentro das linhas de produção, né, os dados que vêm sendo acumulados nos últimos meses e anos, eles já estão formando
uma base de inteligência que está ajudando muito os gestores a tomar decisão e fazer planos com melhor embasamento, né, para os investimentos futuros. Excelente análise. Para a gente fechar aqui na sua avaliação, Thierry, quais ainda são esses grandes desafios, né? O que a gente tende a enfrentar e passar bem, digamos assim. Não, então, acho que, como eu falei, a jornada era uma jornada longa, você vai sair do analógico para o digital. Sim. Então, são realmente passar as etapas, é a gente ter disciplina no nosso plano. Acho que essa é a primeira coisa, a gente tem que ter disciplina, a gente estabelecer um plano, então a gente está seguindo etapas por esse plano. E depois, a partir do momento que a gente fechou essa primeira etapa dos 30 projetos da nossa infraestrutura, aí a gente vai olhar o que a gente pode trazer agora, algo adicional de realmente digital, plug and play, que a gente pode trazer, que vai trazer outros benefícios, outras possibilidades de negócio, que vai trazer uma maior rentabilidade. Então, você tem que ter disciplina na jornada digital, seguir constantemente trazendo cada vez mais colaboradores para esse processo, né, de implementação. E é interessante porque você vê o orgulho das pessoas nesse sentido, né? Você vê uma pessoa que trabalha no campo acessando a internet do canavial, então isso vai trazendo a motivação, disciplina, motivação e depois visão de futuro. Eu acho que é isso. Tá bom, maravilha. Eu agradeço muito aí, claro, a participação de vocês dois aqui para finalizar aqui o nosso programa. Um excelente dia, bom jogo aí para nós, né? Boa Hoje sorte tem para todos nós, né? Brasil. Hoje é um jogo importante. Boa sorte para todos nós. E, de novo, muito obrigado pelo convite. Foi um imenso prazer. Obrigada, eu que Excelente agradeço. Conversa. Obrigado pela oportunidade. Obrigada.